Nós vamos realmente tratar de um assunto especial agora, que se chama emoções sob controle. Dá para entender o que é realmente emoções sob controle? Quem é que tem controle total sobre as emoções aqui? Quem é que tem? Emoções sob controle. Vamos lá. Uma das principais causas que nos impedem de alcançarmos grandes conquistas são nossas emoções. Aprender a dominar nossas emoções é algo que precisa ser trabalhado todos os dias. Quantas vezes, querido, vocês tomam decisões equivocadas sem pensar, por pressões ou ansiedades? Quantas pessoas você feriu com palavras e atitudes por descontroles emocionais e que geraram consequências desastrosas? Quantos sonhos e projetos foram abortados por causa de emoções que te manipularam? As emoções, queridos, elas nos controlam em muitas situações. Elas trazem, em muitas ocasiões, danos irreparáveis. Mas, o que é realmente emoção? Emoção significa uma experiência pessoal, quer dizer, acontecimentos que marcaram as nossas vidas. Antes a gente falava de emoções, os psicólogos colocavam assim: as emoções se controlavam porque foi despertado alguma coisa até os 7 anos. Hoje essa concepção já está mudada. Dizem que não são apenas as situações que moveram as nossas vidas até os 7 anos, mas emoções que geraram qualquer tipo de situação que foram marcantes, principalmente as negativas, mesmo na fase adulta. Mesmo de repente aqui nós estamos lidando com líderes, com empresários, com pessoas que realmente já tiveram algum tipo de trabalho e que de repente não deu certo. Então foi marcado não aos 7 anos, mas depois em fase de crescimento, e isso já trouxe algumas limitações. Quando nós falamos assim, emoção significa uma experiência pessoal, acontecimentos que marcaram a nossa vida, associada ao temperamento, personalidade e motivação. Porque não é simplesmente as experiências pessoais, porque se fosse assim, os irmãos de uma mesma casa, de repente, tiveram dificuldades com os pais. Os pais eram problemáticos, o pai era alcoólatra, a mãe tinha um monte de dificuldades, mas os irmãos, cada um reage de uma forma. Então não é só o acontecimento na vida deles, das vidas individuais, mas é como é o temperamento, né, de cada um. É como é a personalidade. Isso faz a diferença, né? É isso que faz a transformação. Porque senão, fala assim, não, os pais foram problemas, então todos reagem da mesma forma. Todos são introvertidos, todos são negativistas, todos são... Não. Dependendo do temperamento, tem uns que relevam, que fazem daquele transtorno alguma coisa de sucesso, alguma coisa para ser melhor do que eles são. Então, emoção é uma experiência pessoal associada ao temperamento, à personalidade e à motivação. Amém? Essas emoções geram sentimentos que assumem o controle das nossas ações. Geram sentimentos que assumem o controle das nossas ações. A partir desse momento, as nossas ações vão ser geridas realmente pelas emoções. E se atuarem de forma negativa, de forma desgovernada, descontrolada, faz de nós verdadeiros prisioneiros. Querido, pergunta aí para a pessoa aí do seu lado. Você tem sonhos, projetos que não conseguem ser estabelecidos? Tem? Tem. Frequentemente perde o que conquista. Sabe aquelas pessoas que vão, que lutam, que desbravam, aí alcançaram, quando chega lá em cima, de repente perde tudo. Sabe aquelas pessoas que ficam nas subidas e descidas, naquelas gangorras, conquista,
né? Luta, 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 conquista, depois perde com mais facilidade do que realmente com a conquista. São inúmeras pessoas que passam por isso, né? Você tem bloqueios para enfrentar novos desafios? Muitas vezes, queridos, nossos problemas não estão no que você está vivendo hoje. De repente, porque eu passei por esse problema, então eu me retraí, eu me omito agora. Não. Muitas das vezes, o seu problema está lá no passado. Lá no passado. Na fase atual, você está vivendo coisas que foram marcadas lá pelo seu passado. Seu problema, muitas vezes, está no passado e não no agora. Tem pessoas que tentam resolver as situações do que eles estão vivendo agora, mas não conhecem a raiz, de onde foi gerado, aonde que foi desencadeado aquela situação na vida deles. E aí eles ficam continuando uma vida aprisionados, uma vida amarrada. Nós precisamos, queridos, vasculhar os nossos corações. Você está aqui hoje para, sabe, à medida que a gente for ministrando, você vai vasculhando, vai tentando lembrar quais foram as situações que trouxeram alguns bloqueios para você. Nós precisamos vasculhar os nossos corações para conhecermos o que carregamos em nossa alma. A nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, é a sede dos nossos pensamentos. Nós precisamos saber quais os fatos que ocorreram no passado, né, a raiz do problema, e que hoje limitam o meu presente, para que eu possa liberar o meu futuro. Vamos repetir isso? Eu preciso saber quais os fatos que ocorreram no meu passado, que limitam o meu presente, para que eu possa liberar o meu futuro. Entendido? Todos passamos por problemas que ficam registrados em nós, mas a forma como enfrentamos é que faz toda a diferença de um vencedor ou de um perdedor. Porque o que acontece? Quantas pessoas passam por, fomos demitidos, eu fui demitido, eu reajo de uma forma, você reage de outra. Eu passei por uma perda. Cada um tem uma atitude, cada um enfrenta aquela dificuldade, aquele problema de uma forma. Aí é que faz a diferença de um vencedor ou de um perdedor. O nosso passado pode construir ou destruir os nossos sonhos e propósitos. Nós não podemos permitir que a nossa alma se torne prisioneira do nosso passado. Uma alma ferida estabelece grades à sua volta. Vocês estão entendendo? Nós precisamos realmente vasculhar a nossa alma, a nossa sede de memórias, a nossa sede realmente de pensamentos, de determinações que nós vamos nos posicionar em cada situação, para que a gente possa realmente sermos liberados, para que nós possamos ser liberados. Porque uma alma ferida, está escrito ali, uma alma ferida estabelece grades à sua volta. Nós precisamos buscar a cura. Mas bispa, então, o que é? Nós vamos ter que apagar da memória o que aconteceu? Não, queridos. Nós não estamos aqui para apagar da memória. Nós vamos lembrar das coisas que nos feriram, mas aquilo não pode gerar dor. Aquilo vai ser apenas uma cicatriz de algo que você viveu e que pode se tornar realmente um grande testemunho. A partir daquela ferida, você foi restabelecido, você foi curado, e a partir daquilo você vai poder testemunhar para as pessoas: você está passando por este problema? Eu passei, eu venci. Estão aqui as marcas, mas não me dói mais. Ok? A pessoa se torna limitada, se fecha nela mesma. À medida que ela entra para as grades, né, ela se torna limitada, se fecha nela mesma, levanta autodefesa, não consegue desenvolver equilíbrio nas palavras e ações, gera conflitos, é uma pessoa geradora de conflitos, para ela mesma e para todas as pessoas que estão à volta dela. É resistente a mudanças. Tudo que é novo assusta, apavora,
Então ela reage das formas mais diversas, mas simbolizando simplesmente uma resistência à mudança. Tem pessoas que ficam, né, não, eu não quero ouvir falar. Tem pessoas que entram e já entram num ar de derrota, não vou conseguir. Então, cada pessoa reage de uma forma, mas todas ficam aprisionadas quando mantêm essas feridas na alma. Se a alma foi marcada de forma negativa, ela gera resultados como mágoa, rancor, ódio, amargura, raiva, tristeza, indiferença, falta de afeto, rejeição e tantas outras emoções que vêm acopladas realmente a uma alma ferida. Nós precisamos, queridos, nós precisamos decidir renovar nossa mente. Diga assim: eu preciso decidir renovar a minha mente para alcançar grandes conquistas. Eu falo sempre, tudo na nossa vida é uma questão de decisão. Tudo. Nós passamos por um dia de 24 horas, onde muitas das horas são feitas de escolhas. Eu decido, eu escolho. Ninguém vai poder fazer isso por você. Sabe, se você tem alguns aprisionamentos na sua vida, não é ninguém que simplesmente vai te arrancar de dentro desta cadeia. Você precisa se determinar a falar assim: eu vou sair disso. Eu não aceito esta condição. Eu preciso tomar atitudes que gerem um novo comportamento, uma nova mentalidade, para que eu possa quebrar as fortalezas de mente, né? Fortaleza de mente é aquilo que você realmente começa a pensar e aquilo fica numa resistência que você acha assim: isto é o correto. São mentiras que são lançadas na sua mente, mas que aquilo já se tornou verdade em você. Então, por mais que pessoas queiram falar para você: não é desta forma, não haja desse jeito, você não precisa disso, aquilo já está tão forte em você que nada tira isso de dentro dos teus pensamentos e das tuas atitudes. Entenderam? Há um Deus. É difícil, queridos. Assim, nós estamos aqui falando para um grupo de empresários, né? E poderíamos ser muito técnicos em tudo. Mas não tem como nós falarmos de nós como seres humanos sem nós falarmos de Deus, que é o Criador da minha vida e da sua vida. Não tem como. Então, é até estranho, porque nós... Opa, o que está acontecendo? É muito estranho para nós, né, como líderes nesta igreja, não falarmos da condição de Deus. Como que a gente vai falar com vocês de alguém especial que criou a você, criou a mim, e que ele tenha, sabe, como chama? Um manual perfeito para que a gente possa alcançar as mudanças. Então, eu quero dizer para você que há um Deus que quer cuidar da sua vida, que Ele realmente se preocupa com a minha e com a sua vida. Não dá para vivermos sem entendermos a ação desse Criador em nós. Ele nos criou e sabe das nossas limitações. E nos basta apenas seguirmos as instruções que Ele nos deixou. Ele quer ser o Senhor da minha e da sua vida. Sabe? O Senhor é aquele que você entende que Ele pode te direcionar, mas que quando Ele disser alguma coisa, você deve entender, ouvir e realizar. O Senhor é aquele que é um líder na sua vida, é aquele que te direciona. Então, é isso que nós precisamos entender, que é um Deus, que é o Senhor das nossas vidas. Em Isaías 43:18, vou passar para vocês alguns versículos. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Sabe aquele momento que você fala assim: está tudo desabado, nada na minha vida realmente vai se estabelecer, eu não consigo sozinho. Quando você já lutou tanto, quando você já se desgastou tanto, você tem que compreender que há uma solução que vem do alto. Você pode ser muito inteligente, você pode ser muito bem formado, você pode ser uma pessoa muito culta, sabe, muito esperta nas suas negociações.
Mas se você não compreender que há alguém que pode realmente transformar a sua vida, não deixar para que você deixe de ser uma vida de escravo, uma vida pesada, uma vida amarrada. Ele te diz nesse momento, nesse instante, ele está dizendo, ó, chega de viver no passado. Sabe daquelas coisas que não deram certo? Aquelas coisas que você tentou e desabou? Olha aqui, não considere esses fatos antigos. Não fique preso a isso. Eu vou realizar uma nova obra que já está para acontecer. Olha a promessa de um Deus poderoso. Não dá para a gente viver uma vida relevando esse Deus. Amém? Precisamos resolver o passado para permitirmos um futuro abençoado. Precisamos deixar o passado, deixar de pensar nas provas e dores já vividas, permitir a cura e ser livre para experimentar o que Deus ainda tem para realizar. Sabe o que você viveu também das coisas boas? Sabe, quando você recebe uma promessa dessa, você tem que acreditar. Ele tem coisas maiores e melhores ainda. Poxa, eu já vivi coisas muito boas. Agora imaginar que a cada dia pode ser melhor. Esta é a convicção de uma pessoa livre, de uma pessoa que realmente vai viver e desfrutar de grandes realizações. As frustrações, as decepções, as falências não podem parar o futuro que Deus tem para a sua vida, queridos. Não pode. Fala assim para a pessoa do seu lado. Há um Deus que quer governar a sua vida, que quer te dar um futuro glorioso. Não dá para descartar a posição dele em nós. Ok? Não podemos limitar o poder de Deus com nossas experiências fracassadas. Não podemos. Tem muitas pessoas que falam assim, eu sei que aqui tem muitos que falam assim, eu sou já cristão, eu conheço esse Deus, mas quando fala assim, por que a minha vida não anda? Será que você não está limitando o poder desse Deus? Será que você não está colocando Deus num fragmento, né, muito à parte, numa condição muito pequena diante dos problemas? Por infinito e maior que seja o seu problema, há um Deus que realmente quer dominar tudo, que quer te dar uma condição especial de vitória. Creia nisso. Restabelecer o seu contato com o grande Deus vai fazer a diferença. Ok? Jesus promete nos dar descanso, paz e liberdade das nossas cargas emocionais. Olha isso daqui, para quem não conhece esse versículo. Mateus 11, 28, 29 diz assim, ó. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso em suas almas. Esta é a promessa desse Deus. Venham. Quando ele fala venham, ele está ordenando uma ação. Ele fala venham. Não é assim, ele fala eu vou te buscar. Você tem que tomar uma posição de vir. Quando você toma esta atitude, quando você toma essa... É o que eu falo, são as decisões que nós temos que tomar constantemente. Mas ele espera de nós, o livre-arbítrio nos habilita para isso. Venham, você decide se você quer vir ou não. E quando fala assim, quem é para vir? Todos os que estão cansados. Cansados do quê? De carregar as suas pesadas cargas. O que tem nessas cargas? Emoções. Olha isso daqui, gente. É muito clara essa promessa de Deus. Venham todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, que são as nossas emoções. São as piores cargas, são as maiores, as mais constrangedoras, as que mais nos arrastam. São as cargas das emoções. Quando ele fala, darei descanso, ele quer dizer assim, eu assumo o controle. Eu assumo. O Espírito Santo nos ajuda a controlar as emoções, cultivando os frutos do Espírito. Há um Espírito Santo, queridos.
Ele tem o poder de nos ajudar a desenvolver nossa inteligência emocional, à medida que desenvolvemos o fruto do Espírito. Hoje se fala tanto de inteligência emocional, mas o Senhor tem toda a receita para que a gente possa alcançar essa inteligência emocional. Ele fala assim: desfruta do fruto do Espírito, desenvolve o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é alegria, amor, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ainda nesse versículo fala assim, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Olha isso daqui, queridos. Esse é o manual que Ele nos dá, dentro da Bíblia, para dizer: se você estiver em mim e eu estiver em você, haverá uma inteligência emocional. Olha como é simples, só que a gente não vive isso. A gente não se lança realmente para esta sabedoria que vem dele. Inteligência emocional nos torna capaz de entender nossos processos emocionais. Quer dizer, nós vamos entender por que eu ajo assim, por que eu reajo desta forma, por que eu sou intempestivo em tantas situações, por que eu não consigo reagir diante de outras. Então, fala assim, nos torna capaz de entender nossos processos emocionais e nos conectarmos melhor conosco mesmo e com as pessoas à nossa volta. Esta é a inteligência emocional. Esta é a inteligência que vem realmente dessa posição em entendermos quem é Deus na nossa vida. Porque Ele vai nos habilitar, Ele vai nos capacitar a entendermos tudo que a gente sente. Eu sei que quando eu estou ficando nervosa com uma determinada situação, e eu reconheço que se eu permitir que esse nervosismo avance, o que acontece? Eu vou ter uma determinada atitude, e aquela atitude vai me gerar problemas. Então, quando eu detectar, eu já tenho que ter inteligência emocional o suficiente para estabelecer um novo padrão de comportamento. A gente falando parece tudo simples, queridos, mas as emoções, elas conseguem nos jogar num turbilhão em muitas situações, que nós cometemos muitos problemas, geramos muitos problemas, que depois se tornam problemas maiores do que aquele simples que estava para resolver agora. Quem não passou por situações de repente, entrar numa discussão, né? Entra numa discussão porque, não, eu tenho razão nisso, eu vou estabelecer isso, e depois, terminado aquele momento, você está com 2 problemas maiores. Porque você vai sair de lá, não resolveu o problema, mas você feriu pessoas que você amava, você acabou com amizades, você acabou com uma sociedade, né? De repente você tinha um sócio e com essa intempestividade, né? essa situação tempestuosa, você gerou problemas muito maiores. Nós precisamos ter este controle emocional. Nós precisamos ter realmente esta inteligência emocional. Amém, queridos? Bom, eu acho que todos vocês receberam um kit com esses palitinhos. Ok? Nós temos aqui 7 palitos. Pegaram os palitinhos? Eu vou tratar aqui, poderíamos falar de muitas emoções, mas nesse momento nós vamos abordar 7 emoções. Diga assim, 7 emoções que trazem bloqueios e comportamentos limitadores que me impedem de ser livre para as conquistas. Ok? Então, à medida que eu for falando de uma emoção, por exemplo, a primeira que eu vou falar se chama insegurança. Você vai escrever no palito aqui, insegurança. E à medida que eu for falando alguma coisa e você detectar que você tem esta dificuldade na sua vida, escreva no verso. Ok?
Insegurança, e escreva no verso, insegurança aqui. O que você for se lembrando, eu sei que tem gente que fala assim, pode me dar um tronco de árvore para eu escrever, porque no palitinho não vai caber, mas coloca pelo menos os tópicos, tá bom? Só os tópicos do que vai ser. Então, vamos realmente falar de 7 emoções. Queridos, a rejeição é a raiz que desencadeia a maioria dessas emoções. A rejeição, seja ela real ou imaginária, direta ou hereditária. O que eu quero dizer com essa área de rejeição primeiro? A rejeição, ela pode ser real, quer dizer, de repente você foi abandonada, né, na infância, ou você teve um casamento e foi traído. Então, é realmente através da rejeição que desperta muitas dessas emoções. Então, ela pode ser real ou imaginária, porque tem pessoas, queridos, às vezes a gente ministra muitas pessoas que falam assim, porque os meus pais não me amavam, porque eu estou trabalhando e o meu chefe não me suporta. Ele tem uma área de rejeição tão grande que não é real. Às vezes você fala assim, querido, eu conheço a tua vida, eu sei o quanto seus pais te amam e o quanto seus pais sempre fizeram tudo por você. Mas o inimigo já lançou tanto, né, já trouxe uma fortaleza de mente a ponto da pessoa pensar que ela foi rejeitada desde a infância, que o pai gostava do mais velho, a mãe gostava do mais novo, e ele, como filho do meio, de repente, nunca foi amado. Então, é uma rejeição que eu falo, que é imaginária, né? É uma rejeição direta ou indireta, quer dizer, a pessoa sofreu realmente alguma situação que trouxe uma rejeição, ou ela tem um pai que esse pai teve muitos problemas de rejeição. E a atitude do pai transferiu para os filhos, ou para aquele filho em especial, esta rejeição. Não, eu sou pobre, eu sou muito pobre, então não posso me conectar a essas pessoas, né? Como que eu vou ser líder? Como que as pessoas vão encarar? Quer dizer, coloca um monte de barreiras, que é o que eu falo, são as rejeições diretas ou as indiretas, que ela herdou da relação com alguma autoridade na vida dela. Ok? Então, a rejeição, ela desencadeia a maioria dessas emoções. Então, a primeira que nós vamos tratar é a insegurança. A pessoa insegura, ela evita desafios, ela tem limitações ao desconhecido, ela tem timidez nas suas ações, faz menos do que é capaz. Quer dizer, quando eu falo assim, ela tem timidez, ela tem até condição de fazer, mas ela não, eu não vou me colocar, não, se eu for e não der certo, eu vou me expor, não. Então, é o que eu falo, faz sempre menos do que é capaz. Todas as pessoas à volta dela, muitas das vezes, reconhecem que ela tem habilidade, que ela tem capacidade, mas ela mesma não acredita. Ela não acredita nela. Ela tem uma impaciência. Porque uma pessoa que não se realiza, ela já desperta essa impaciência de uma forma natural, né? Então, a insegurança, a pessoa tem essas atitudes de impaciência, irritação. Ela chora com muita facilidade. Muitas das vezes, não é? Ela chora porque ela fica, sabe, com as emoções tão abaladas, tão constrangida, porque ela acha que ela não consegue, porque ela acha que se for ela podia fazer de outra forma. Então, conclusão, ela tem essa facilidade de chorar muito. Às vezes você fala assim, nossa, mas por que essa pessoa chora tanto? Você tem que detectar qual é a área de insegurança que faz com que ela seja assim tão... o pessoal fala, é tão emotiva. Não, ela realmente está desabrochando a insegurança que está encruada lá dentro. Então é uma reação a essa insegurança. Ela briga com muita facilidade. A pessoa insegura não gosta de briga? Não é isso. Ela acaba brigando como uma autodefesa da insegurança que ela está sentindo no momento. Então, às vezes, diante de um confronto, ela parte para uma discussão como uma arma para que as pessoas não enxerguem essa insegurança dela. Então, tem essa reação de briga.
ira com muita facilidade. A pessoa insegura, ela se sente perseguido. Ela acha que todo mundo é contra, ninguém está a favor dela. Olha, então ela sente esse lado de opressão constantemente. A insegurança traz isso. Ela tem uma impulsividade diante de confrontos. Então é o que eu falo, a impulsividade de uma pessoa insegura, ou ela vai para o extremo e briga demais, ou então ela se fecha. É uma outra atitude, ela se fecha, ela se isola. Às vezes você pensa assim, nossa, essa pessoa é tão antipática, essa pessoa é tão... Nossa, ela não se relaciona com ninguém. Mas na verdade o que ela tem é uma área de insegurança em alta. É muito forte a insegurança nela. Então ela prefere ficar quietinha, é o que eu falo. Ela não quer que as pessoas percebam as fragilidades que ela tem. Então, vão verificando os componentes de uma pessoa insegura, né? A pessoa insegura, ela se sente impedida de enfrentar novos desafios. Ela arruma N razões para justificar que ela não vai fazer determinada coisa. Ela arruma desculpas, não só para os outros, mas para ela mesma. Ela acha assim, não vou me arriscar, eu vou ficar na minha, eu não quero me meter, esse grupo... Aí começa a achar, é o que eu falo, as justificativas das mais variadas. As justificativas internas, mas e as externas também, né? Então, se sente impedido de enfrentar novos desafios, ela busca aprovação. A pessoa insegura, quando ela faz uma coisa, ela precisa que alguém venha dizer, foi legal, deu certo, nossa, você fez da forma certa. Aquilo, se de repente ela efetua um trabalho e não vem aquela palavra de afirmação de pessoas de fora, ela termina falando, foi uma porcaria. Nossa, olha, foi muito ruim, ninguém veio falar, ninguém veio me parabenizar, ninguém veio dizer que realmente foi bom. Então ela procura, ela necessita de aprovação, porque ela busca aceitação. Então, se sente impedido de enfrentar novos desafios, busca aprovação, busca a aceitação. Agora, essa situação, querido, na vida de um líder, como que é isso? Um líder inseguro, ele não gera confiança aos seus liderados. Ele não estabelece alvos e metas. Ele tem tanto receio de falar e de repente, é o que eu falo, como ele busca muita aprovação, muita aceitação, ele muitas das vezes ele não arrisca a falar para um grupo, né, de liderados deles, olha, então a meta é essa, o alvo é esse, nós vamos conseguir. Não, ele não acredita naquilo. Como que ele vai gerar em outras pessoas que venham acreditar também? Então, um líder inseguro, ele realmente não gera confiança nos seus liderados e não estabelece alvos e metas. Ok? Escreveram já? Muito bem. Segundo palitinho. Baixo autoestima. Bom, essas emoções faz com que a pessoa se sinta sempre rejeitado. Sempre. É diferente, o inseguro, ele precisa de aceitação, ok? Mas a pessoa com baixa autoestima, em qualquer momento, em qualquer ocasião, ela se sente rejeitado. Mesmo ela com uma palavra de elogio, ela fala assim, ela não acredita naquelas palavras que estão sendo lançadas. Ela fala, não... ele está falando só porque quer falar, está falando porque é amigo, está falando... Mas ele não acredita naquelas palavras que vêm. Então ele se sente sempre rejeitado, abandonado, não amado. Uma pessoa com baixa autoestima é um relacionamento muito difícil. Por exemplo, num casamento, ele acha que... o companheiro nunca realmente o ama de verdade. Ele não acredita no amor das pessoas num relacionamento. Seja num casamento, seja no trabalho. Ele acha assim, tem um grupo de amigos, mas eu não posso fazer parte desse grupo porque ninguém me aceita, ninguém me ama de verdade. Então, como ele se retrai, na verdade,
Ele acha que as pessoas estão abandonando. E ele não consegue entender que quem está se afastando é ele próprio. Então, a pessoa com baixa autoestima, ela se contrai, ela se retrai de uma forma tão absurda que ela simplesmente acha que ela não é aceita, né? Ela sempre estabelece comparações em tudo que faz. Então, o que desenvolve? Ela desenvolve perfeccionismo. O perfeccionismo é altamente destruidor. O nível de avaliação é muito alto com ela mesma e com os outros. Uma pessoa com baixo autoestima, ela desencadeia um processo de perfeccionismo. Então, nada do que ela faz, ela acha que foi bom. Nada do que ela faz, ela acha que... Ela fala assim, eu não tenho capacidade, porque, olha só, todos fazem melhor do que eu. Então, ela sempre tem um nível de comparação. Aí, ela se cobra dela mesma. Só que, automaticamente, ela também cobra muito dos outros. Ela cobra atenção, ela cobra que a pessoa esteja acolhendo o tempo todo. Tudo que seja diferente disso, ela também traz uma cobrança muito alta. O nível de avaliação com os outros é muito alto. Ela cobra muito e por melhor que ele ou que os outros façam, nunca estará bom. É uma pessoa que sempre... Às vezes você está num trabalho, né, e fala, poxa, você foi bem. Ai, foi nada, foi horrível. E isso não é assim, simplesmente da boca para fora. Ah, não é para mostrar, não, eu sou humilde, não. Não, aquela pessoa sofre com aquilo. Ela vai para casa, ela vai dormir, aquilo fica encalacrado nela, fala assim, nossa, puxa vida, por que eu fui falar daquela forma? Olha como que eu... Ai, nossa, fiz tudo errado. Então, ela se cobra demais. Mas ela também cobra muitos outros. À medida que ela vê os outros, ela fala assim, poxa, fulano podia ter feito melhor. Nossa, olha. Então, há um nível de avaliação muito sofredora, muito árdua. Outra atitude de uma pessoa com baixa autoestima é a timidez. Ele não se aceita da forma como é. Ele não aceita errar. Ele se julga a ponto de não querer se expor, pois não quer que os outros reconheçam suas falhas. Então, ele gera realmente... Uma pessoa com baixa autoestima, ela é retraída. Ela alimenta a timidez. A timidez, gente, é a falta também de... A timidez só porque não fala... Só, não, ela gera uma falta de atitude, de ação em tudo, né? E a pessoa com baixa autoestima também desperta muito o ressentimento. Ela alimenta muito o ressentimento. Ela se magoa com facilidade. E essa pessoa com orgulho ferido, ela tem muita dificuldade de perdoar. Muita dificuldade. Estão vendo quais são os itens, os componentes aí desta baixa autoestima? Resumindo um pouquinho. Uma pessoa desta forma, ela se isola, ela evita pessoas, ela sofre em trabalhos em grupo. Trabalhos em grupo, para uma pessoa de baixa autoestima, é cruel. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu prefiro trabalhar sozinho. Ah, não, eu falo que tem algumas pessoas que falam assim, eu só gosto de trabalho individual. Eu dependo de mim mesmo, não dependo dos outros, não dependo de relacionamentos. Então, eu fico fechada em mim mesma, né? Então, sofrem trabalhos em grupo. Quando você fala assim, vamos fazer um trabalho em equipe. Ele fala, não é possível. Eu vou ter que me relacionar, eu vou ter que... Vão me cobrar. Então, ele sofre muito com isso. Por quê? Outra característica, ele não aceita ser corrigido como liderado. Se ele está numa equipe, uma correção, uma instrução, ele leva aquilo como um desaforo, como uma coisa, tá vendo? Eu sabia que eu não era capaz, eu sabia que eu não ia conseguir. Então, o que acontece? Ela se fecha mais ainda. Então, uma pessoa com baixa autoestima, ela não aceita ser corrigido como liderado e, pior ainda, ela não sabe liderar. E esse sentimento para uma pessoa, como vocês que estão aqui, como nós que estamos aqui, na ação, na posição de um líder, é muito complicado, né? Porque um líder, ele tem que liderar.
Ele tem que liderar o quê? Pessoas, ele tem que ter relacionamentos, ele tem que ter contatos. Se ele não consegue andar em grupo, viver em grupo, o sofrimento dele vai ser muito árduo. E aí ele não vai saber se expor e ele não vai saber liderar. E ele vai ser um liderado ruim, porque ele não aceita a correção, mas ele vai ser um péssimo líder. Ele pode realizar o trabalho dele individual com muito sucesso, mas como líder, ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Ok? Na vida de um líder, ele traz afastamento do grupo e o isolamento atrapalha o desenvolvimento necessário entre líder e equipe. Atrapalha o relacionamento entre os integrantes. Uma pessoa com baixa autoestima, como ele não consegue? Quando ele está debaixo desta ação de baixa autoestima, gente, é muito interessante. Como ele não fica feliz em estar em grupo, ele é um líder que, se ele chega e vê o grupo todo rindo, todo brincando, aquilo tira ele do sério. Ele acha que ninguém está levando as coisas a sério, que não é daquele jeito, porque ele tem uma cobrança muito alta. Então ele se torna uma pessoa difícil de se lidar. Um líder desta forma, ele constrange a equipe. Ele constrange a ponto das pessoas, sabe quando fica aquele clima horrível dentro do trabalho? Aquele clima difícil, aquele clima triste, aquele clima, como eu costumo dizer, cinza. Porque eu falo que o clima da equipe tem muito a ver com o seu líder. O líder, quando ele é animado, quando ele é para cima, ele faz daquele grupo, daquela equipe, realmente motivada. Agora, quando ele tem essas emoções que o aprisionam, é contínuo. Um líder aprisionado, ele aprisiona os seus liderados. Entenderam? Posso continuar? Terceiro palitinho, mágoa. A mágoa é gerada por ressentimento e por falta de perdão. A pessoa magoada sempre se sente injustiçada. Sempre. E ela passa por 4 fases. A primeira, ressentimento. Da fase do ressentimento, ela culpa aquele que o feriu. Então, se de repente é o chefe, é o chefe. É o marido, é o marido. Então ela fica culpando. Olha, esta situação aconteceu porque fulano fez isso comigo. Então é a fase do ressentimento. Mas eu falo que é progressivo. Uma pessoa que tem essa emoção de mágoa na vida, ela tem um processo contínuo. Ela muda de fases. Então a primeira fase é o ressentimento. A segunda fase é a vítima. Ela se torna vítima. Aí, não é só aquela pessoa que feriu. Todas as pessoas que estão à sua volta, ela acha um motivo para responsabilizar a falta de progresso da vida, a falta de uma coisa que ela desejava e não alcançou. Então, essa segunda fase, sabe aquelas pessoas, queridos, que é muito difícil de lidar, que quando você fala... Por que você fez dessa forma? Por que você não fez? Ah, eu não fiz por causa de fulano. Aí ele arruma a culpa no da direita, no da esquerda, no filho, no marido, no chefe, no companheiro de trabalho. É insuportável quando você, como líder, chega num liderado e você fala assim, de repente você faz uma simples pergunta, por que aconteceu dessa forma? Né? Não daria para ser feito de outra forma? É o suficiente para ele culpar tudo e todos, né? Tem pessoas que falam assim, é o contínuo dedo duro. Não é uma atitude de defesa tão forte que ele não se dá conta que o tempo todo ele está em defesa. Todo mundo é culpado, menos ele. E é o que a gente sempre fala, uma pessoa que não tem responsabilidade pelas ações, não importa o que foi gerado, que impediu você de realizar. Mas você tem que assumir a responsabilidade de que você tem que resolver. Esta é a diferença. Amém? Então, a segunda é a de vítima. Coloca a culpa em todas. A terceira fase é não merecedor. Ela não encontra sentido em recompensa. Deixa o melhor para o outro e guarda o novo para depois. É uma característica muito interessante de uma pessoa
ressentida, né? Que não tem que ela tem falta de perdão. Então, ela assim, não vale mais a pena, né? Ela não vê motivação para lutar, motivação para buscar coisas novas. Porque fulano já atrapalhou a vida dela. Agora todo mundo está contra ela. Para que eu vou lutar se todo mundo está sempre, sabe, impedindo e eu não alcanço os objetivos? Então ela já fica na posição de não merecedor. E aí uma pessoa magoada é muito engraçado, porque ela acha assim, para que eu vou buscar por um trabalho melhor? Eu nem mereço. Para que eu vou buscar crescer em tal área? Eu nem mereço. Para que eu vou buscar ser líder? Eu acho que eu não mereço. É tão engraçado você conversar com pessoas que são presas nesta emoção, que por mais que você queira arrancar, que por mais que você queira ajudar, ela trava, sabe? Você pode arrastar, ela vai sendo arrastada, mas na primeira soltadinha que você dá, ela retorna ao ponto inicial. Então é muito complicado uma pessoa magoada. E a quarta fase é a autossabotagem. É gente que só sobrevive. Elas criam um padrão, elas se aproximam de pessoas que tenham as mesmas características daquelas pessoas que a feriram. Elas repetem os mesmos padrões ruins. De repente, ela foi, né, teve um problema com um pai que era alcoólatra. É impressionante. Essa pessoa cresce, ela não teve uma liberação de perdão, ela continua ressentida, ela se casa, o marido é o quê? Alcoólatra. Ela de repente teve uma autoridade que era abusiva, né? Que destratava, que fazia, acontecia, ofendia. Ela vai se aproximar sempre de pessoas que tenham o mesmo padrão. É muito interessante. Sabe aquelas pessoas que de repente se casam, descasam, passa pelo primeiro casamento, vai para o segundo, passa para o segundo, mata o segundo casamento, vai para o terceiro. E quando você olha, o padrão dos maridos são todos os mesmos. É incrível. Você fala, meu, você errou na primeira, na segunda já foi burrice, a terceira então o que é? É para se matar? Não é. Essa emoção da falta de perdão, essa emoção gerada pelo ressentimento, faz com que a autossabotagem, ela mesma, do subconsciente, ela é atraída por aquelas pessoas. Não é simplesmente porque ela tem o dedo ruim, como a gente diz. Nossa, você tem o dedo ruim, você só escolhe gente torta. Você escolheu um marido que era drogado, você tinha que sustentar. Você vai para o segundo, tinha que sustentar. Bom, muda. Não, mas é realmente essa posição de uma pessoa magoada que já está na quarta fase. Estão entendendo? Está dando para identificar alguma coisa? O palitinho está dando? Aleluia. Uma pessoa magoada, ela desencadeia uma série de atitudes com relação às pessoas. Ela não confia nas pessoas. Ela não consegue desenvolver relacionamentos porque ela sente medo de sofrer. Então é uma pessoa que ela nunca se entrega realmente num relacionamento de verdade, né? Então, por mais que ela esteja com uma pessoa do lado dela, com outro padrão daquela pessoa que a fez sofrer, é interessante, porque ela não consegue, sabe, confiar. Seja num casamento, seja num trabalho. Sabe aquela pessoa que ela trabalhou, ela se dedicou, e aí ela foi mandada embora. Pronto, bloqueou. A partir daquele momento, todos os chefes dela vão ficar na mira. Ela não confia mais. Se o chefe dá realmente um elogio, ele fala assim, ele tá pensando em alguma coisa contra mim. Os amigos querem se aproximar. Não, fulano me magoou, fulano me feriu, eu não quero mais ter esse tipo de amizade. Eu não quero mais ter amigos, eu não quero mais, sabe, levar pessoas para minha casa. Eu não quero isso, eu não quero sofrer. Então uma pessoa magoada, ressentida, ela se tranca nos próximos relacionamentos. Ela não consegue mais desenvolver uma condição de ser aberto para relacionamentos saudáveis. Ela tem dificuldade de perdoar.
pior ainda, eu falo sempre, ela não tem só uma dificuldade de perdoar, ela não sente desejo de perdoar. Porque eu sempre falo, perdoar é uma decisão. Mas tem pessoas que de repente ela foi traída. Então você fala, olha, você tem que perdoar, não sei o que, não sei o que lá. Ai, eu não consigo perdoar, eu não consigo. Ela não quer tirar aquilo de dentro dela. Eu falo sempre que a gente monta algumas emoções que nos prejudicam, que a gente tem aquela dificuldade como bichinho de estimação, sabe? Sabe aquele cachorrinho que a pessoa cuida, leva no pet shop, dá banho, põe lacinho? Nas emoções são do mesmo jeito. Tem pessoas que elas são ressentidas e quando você fala para ela liberar perdão, ela cuida, ela já sobrevive há tantos anos com aquilo que ela não consegue imaginar ela ser livre daquela situação, de parar de pensar naquela pessoa como uma vingança ou como raiva. Aquilo desperta, desencadeia a raiva. Então eu falo que são sentimentos que a pessoa leva todas as vezes do pet shop, né? Dá um banho, ai, a mágoa quer sair, não, volta aqui, vou te dar um banho, vou pôr um lacinho, essa é minha, essa dor é minha, você não sabe a dor que eu sinto. É muito difícil você falar com uma pessoa ressentida, porque a primeira colocação que ela faz é assim, você nunca passou por isso, você não sabe o que é isso, você não sei o que lá. Às vezes ela nem sabe que a pessoa que está falando, às vezes já é uma pessoa curada, né, que já está livre daquilo e quer ajudar. Não, ela não consegue entender isso. Ah, não, mas se você foi traída pelo teu chefe, mas o meu foi pior. Ela sempre acha que o problema dela é sempre muito maior do que dos outros. Então é o que eu falo, pior do que a dificuldade de perdoar é não sentir desejo de perdoar. Esta é a verdade. Outro ponto, fica preso às lembranças do passado. E aí não conseguem planejar o futuro. Porque eu falo que a nossa vida é uma vida que você gasta energia, né? Você gasta energia para as coisas boas ou ruins. Mas tem pessoas que gastam energia para tantas coisas ruins que ela não consegue ter energia para planejar o futuro, para projetar algo novo. Ela não consegue. Então ela se fecha. Ela se fecha e gasta realmente o seu tempo, os seus projetos, as suas noites de sono, tudo presas ao passado. Esta é uma pessoa que tem mágoa, né, que é ressentida. Na vida de um líder, como é esta pessoa? É uma pessoa que ela não consegue ensinar ninguém, que ela não enxerga o potencial da sua equipe. Ela sempre acha que vai ser traída. É engraçado, mesmo como líder, como que ela acha que vai ser traída? Se de repente ela tem um liderado que tem potencial, ela fala, vai tomar o meu lugar. Vai tomar o meu lugar. Olha, aquele funcionário vai querer a minha cadeira. Então, ele bloqueia o liderado por medo de perder a posição. Então, o que acontece? Não enxerga o potencial da sua equipe, sempre acha que vai ser traído, sempre procura o culpado na hora que os problemas acontecem, em vez de buscarem a solução para o problema. Um líder com este sentimento é um líder terrível para ele mesmo e para as pessoas que estão à volta dele. É um líder que ele não agrega, ele subtrai de quem está à sua volta. Amém, queridos? Está dando para entender? Quarto palitinho, vamos lá. Tristeza. Olha, pode ter gente que esteja com um palitinho em branco, que não tem nada, até onde eu falei, não tem nenhuma dessas características, né? De repente, vamos lá, tristeza. Expressa, uma pessoa assim, ela expressa desânimo ou frustração em relação a tudo à sua volta. Tudo. Sabe? Aquela pessoa que, tudo que, ó dia, ó mês, ó vida, ó marido, ó filhos, ó trabalho, ó chefe, tudo só vê a desgraceira, né? Como diz a história. É um sentimento de incapacidade. Uma pessoa triste, ela acha que ela não é capaz de realizar, ela acha que ela não é capaz de mudar o ambiente, ela não é capaz de, porque quem não enxerga nada de bom, né? Ela não tem um alvo para ser atingido,
Gente, uma pessoa sem alvo, sem metas, sem objetivo, ela não quer sair do lugar. Ela não cria energia para ir na direção de algo. Então, ela tem um sentimento de incapacidade. Eu não consigo. Aí, o que causa essa tristeza? Causa depressão, né? Por quê? Como ela não se realiza, ela vai ficando deprimida. E aquilo vai angustiando, a ponto dela entrar numa depressão, que eu falo assim, depressão, gente, não é uma simples tristeza. A depressão é a tristeza já mastigada, já assada, já cozida, já, sabe? Há tanto tempo dentro da pessoa, que aquilo já faz parte dela, sabe? É como um órgão dentro dela, né? As pessoas têm coração, têm fígado, têm pulmão. E a pessoa triste, ela tem um outro objeto dentro dela, que realmente é a tristeza contínua. E aí ela fica nesta posição de depressão. Então ela chora com muita facilidade, tudo porque ela não consegue se realizar. Ela tem insônia, ela tem falta de apetite ou excesso de apetite. Então, são ações de uma pessoa que tem essa emoção de tristeza muito em alta, né? Fica deprimida. E o que ela mais alimenta? A autocomiseração. A autocomiseração é aquela que ela se mata. Ela mata a si própria. Ela não gera nada que dê vida a ela, né? Eu falo que a autocomiseração... Teve uma vez que uma pessoa, né, numa aula do time... Mas autocomiseração, o que é autocomiseração? É se autocomer? Eu falei, olha, nunca tinha pensado nisso, mas pode ser, né? A pessoa vai se mordendo, vai se comendo, vai se matando. Então, acho que a autocomiseração, para você lembrar bem, é isso. É você comer a si mesmo. Você já pensou? Um dia você fala, hoje estou afim, vou comer esse dedinho. Outro dia, vou comer um pedaço do braço. E vai se comendo, e vai se arrebentando, e vai morrendo. Ok? Então, a pessoa com tristeza, ela não vê sentido em lutar por nada. Nada satisfaz. E é uma pessoa ingrata. Ingrata. Ela não consegue ver nada de bom. Tudo que recebe de carinho, de aconchego das pessoas ou de Deus, ela não consegue enxergar. Tudo que ela tem, às vezes tem uma família maravilhosa, às vezes tem um trabalho abençoado, tem tudo. Mas porque ela não tem um objetivo que ela não alcançou, eu falo que a pessoa triste, ela só mira naquilo que ela não alcançou. Então, nada satisfaz. Porque quando ela chega lá, ela já mira em outra coisa. Tudo bem, eu queria tanto isso, mas agora já consegui. Ela não valoriza quando recebe. Então, nada satisfaz. É uma pessoa ingrata, é uma pessoa murmuradora. E ela se sente sempre injustiçada. Ela sempre acha, por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano pode e eu não posso? E ela não entende que a condição é de que falta uma atitude e uma ação dela. Amém? Ela está tão aprisionada nisso que ela não consegue sair do lugar. Na vida de um líder, uma pessoa movida pela tristeza, ela não vê sentido em lutar, então ela é uma pessoa que desmotiva a equipe, ela é uma desmotivação na equipe, a equipe não acredita mais no sucesso do objetivo, e a equipe não luta mais pelas metas, porque é uma pessoa que reclama de tanto das coisas, às vezes tem um alvo, tem um objetivo, à medida que as pessoas começam a fazer, ela fala, não, mas isso não vai dar certo, mas isso, sabe, ela bloqueia. Ela muda os objetivos, porque ela acha que aquilo não vai dar certo, então ela quer mudar. E ela traz essa insegurança também, essa incapacidade para o grupo de liderados dela. Então se torna uma equipe totalmente desmotivada. Eu falo sempre, gente, ter uma pessoa triste do seu lado abate qualquer um, né? Ela contamina. Contamina. Eu falo que a tristeza contamina e a alegria contagia. É bem diferente uma coisa da outra. Então, um líder triste, ele contamina as pessoas que estão à volta dele. Quinta posição, quinta emoção. Impaciência. A impaciência é igual a irritação, aspereza, rispidez. Estão sempre na defensiva.
Uma pessoa impaciente está sempre se defendendo. Estão sempre de mau humor. Sempre com aquele sorriso forçado, né? Aquele sorriso falso, né? Sempre com pressa de ir embora. É muito engraçado uma pessoa impaciente. Muito, muito. Você andar com uma pessoa impaciente, tudo tem que ser na pressa. Tudo. Olha, hoje nós vamos sair para passear? Vamos. Nós vamos relaxar? Vamos. Aí vai para... Mas e aí? Está demorando por quê? Vamos para lá. Aí você chega no outro lado. Não tá bom. Vai para o outro lado. Né? Eu falo que tem pessoas que ela não curte nada. Né? Eu conheço uma pessoa que ela era tão impaciente que ela falava assim: eu preciso sair dessa rotina, não sei o que, não sei o que lá. De repente, eu sabia assim, eu quero ir para a praia. Aí ela ia para a praia. Não, eu quero ver o mar. Aí ela ficava de frente ao mar. Dava 5 minutos de faniquito. Vamos embora, vamos voltar. Subir a serra de novo. Tinha alugado apartamento, tinha alugado lugar. Aí, não, vamos embora. E ela transtorna a família inteira. Uma pessoa impaciente, ela gera tanta confusão que ela deixa todo mundo acelerado, né? Você fica com o coração sempre assim. Perto de uma pessoa impaciente, você também fica assim, sabe? Não curte, não desfruta de nada. Então, é uma pessoa que está sempre na defensiva, está sempre de mau humor, sempre com um sorriso forçado, com pressa de ir embora, nenhum lugar está bom. Não querem que sua ajuda seja solicitada. É ou não é? Uma pessoa impaciente, quando ela vê que alguém vai precisar dela, ela arruma uma desculpa, né? Eu deixei a panela no fogo. Eu esqueci, deixei o ferro na tomada. Arruma 1000 desculpas para sair do ambiente. Ela não gosta de ser solicitada para ajudar. E ela mantém uma atitude de distanciamento. Não demonstra simpatia ou desejo de ajudar. E é uma pessoa ingrata também. A pessoa impaciente, ela é muito ingrata. Bom, resumindo, ela é negativa, crítica, resistente, desiste com facilidade e é invejosa. A pessoa impaciente, ela se irrita com o sucesso dos outros, ela fica ríspida quando ela sabe que alguém alcançou algum objetivo, né? E é muito engraçado porque a maioria dos impacientes não se veem como impacientes. Quando você fala, calma por quê? Calma o quê? Por que você está sempre gritando? Quem que está gritando? Não é assim? O impaciente, ele é assim, ele não enxerga realmente como ele é. Ele acha que ele tem razão em tudo. Então, se ele quer ir para a direita, ele acha que você já tinha que ter entendido. Sabe, aquela pessoa que não gosta de falar 2 vezes? Você pergunta primeiro e fala, não escutou não? Você não entendeu? Né? Meia palavra basta. Sabe aquelas pessoas assim? Agora, na vida de um líder, ele gera desconforto entre a equipe, ele cria um clima opressivo no ambiente, onde os liderados apenas sentem medo. Os liderados não sentem respeito daquele líder, mas eles têm medo. Sabe aquela equipe que o pessoal está de boa, levantado de bem com a vida, vão trabalhar, glória a Deus pelo meu emprego, tal. E chega o chefe, impaciente, às 8 da manhã. Vê o pessoal tomando café. O que esse cara faz? Ele já começa a cobrar na entrada. Você já fez tal coisa? Calma, é o horário inicial. Tô há 5 minutos, ainda posso tomar café. Não, ele já começa a cobrar, ele já começa a falar. Se ele chega e vê as pessoas rindo, ele acha que é dele. E porque onde está vendo a graça? Vocês não cumpriram meta, por que está rindo? Sabe aqueles que são... Nossa, é difícil de engolir. Um líder impaciente, ele é intragável. Ele cria um clima opressivo no ambiente. Não gera respeito, mas gera medo. Os funcionários não conseguem trabalhar e com isso não há produtividade. Esta é a verdade. Amém? Próximo, orgulho. O orgulhoso
ele não reconhece quando erra. Ele sempre defende suas ideias e contesta a dos outros. É muito engraçado. O orgulhoso, ele pode ter uma ideia merreca. Se alguém dá uma ideia, pode ser boa, ele acha defeito naquela ideia para não dar o braço a torcer. Pelo menos naquele dia, naquele momento, aí ele acha que passando os dias, ele chega, pode até aplicar aquela ideia dizendo que é dele. O orgulhoso é assim. Eu tive uma ideia, né? Mas foi uma ideia que ele já ouviu de alguém, que alguém já passou para ele, mas que no momento ele não quis dar o braço a torcer. O orgulhoso, ele não colabora. Se é a ideia de outra pessoa, ele não colabora. Ele não aceita ser ajudado, e mesmo quando ele precisa de ajuda, sabe? É uma pessoa que, muitas das vezes a gente aborda uma pessoa, né? E fala assim, poxa vida, você está com esse problema, por que você não veio nos contar? A gente podia te ajudar. Ah, não, porque vocês são sempre ocupados. Eu falo que nós, na vida de nós como pastores, eu tenho vontade, nessa hora, dá vontade de falar assim, cadê o controle, né, o controle nas emoções? Dá vontade de perder um pouquinho e enforcar. Quando a pessoa fala assim, não, eu não queria vir trazer esse problema porque vocês não têm tempo. Aí sabe o que eles fazem? Eles vêm quando está tudo na bancarrota, quando está tudo destruído. Aí o trabalho que ele gera é muito maior, muito mais intenso do que se ele viesse contar no começo. Mas por quê? É a área de orgulho. A pessoa acha assim, não, eu não quero atrapalhar, não sei o quê. São pessoas que realmente têm área de orgulho e não querem mostrar que precisam de ajuda. Entendendo? Não aceita mudar sua maneira de ser. Às vezes você fala, né? E se você fizer tal coisa? Né? Vem contar uma dificuldade no relacionamento. Aí a pessoa que está de fora enxerga melhor e quer dar uma sugestão. E se você fizer de tal jeito? Não, eu sou desse jeito mesmo. Não, eu não vou voltar e pedir desculpa. Não, eu não vou voltar não sei o que lá. Tudo isso, queridos, é área de orgulho. É uma emoção de orgulho que domina e que aprisiona a pessoa de uma forma terrível. Não aceita ser confrontado. Uma pessoa orgulhosa, quando é confrontada, ela perde as estribeiras. Ela perde a noção de limites. Perde o controle. Aí sabe aquela que, né? Fala um monte, aí briga, aí grita, aí fala, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É área de orgulho, queridos. É nada mais é. Então, a área de orgulho, insegurança está dentro da área de orgulho também. A baixa autoestima também está dentro da área de orgulho. Então, tudo isso, a reação de uma pessoa com área de orgulho, ela despenca, né? Sabe, vai para a baixaria, como eu digo, né? E aí depois é muito mais difícil de consertar. Arranja desculpa para amargura e ressentimento. Sabe aquela pessoa que eu te falei que ela gosta de alimentar a mágoa e o ressentimento? É porque ela tem uma área de orgulho também alta, né? Ela arranja desculpa para amargura e ressentimento. Então ela fala, eu estou vivendo isso por causa de tal situação. E aquilo ela alimenta, porque ela pensa naquilo com frequência e ela acha assim que aquilo já faz parte da vida dela. Então ela realmente vive uma vida o tempo todo também de desculpas e de prisão que ela não enxerga. Ok? Então o orgulho, ele gera dificuldade de relacionamento. O orgulhoso, ele não aceita líderes. Sabe aquela pessoa que é muito difícil de você conduzir ele para qualquer situação? Esse é o orgulhoso. Mas ele ama liderar. Se eu fosse o chefe, eu não faria desse jeito. Se eu fosse o chefe, então faria de tal forma. Então ele não gosta de obedecer, mas ele gosta de mandar. Mas tem um agravante. O orgulhoso, ele não é ensinável. Ele não aprende de jeito nenhum. Ele ouve, mas ele não pratica. Então ele não é ensinável. Então ele tem dificuldade de dar e receber orientações. Porque uma pessoa que não senta para aprender, não pode se colocar de pé para ensinar, não é assim? Não é isso que a gente fala? Então uma pessoa orgulhosa que não quer aprender, eu sou autodidata.
Ah, eu tenho as minhas técnicas. Ele não aprende com ninguém, ele não aceita nenhuma orientação, então ele acha que tudo que ele pensa é o certo, é o correto e acabou. Então ele realmente tem dificuldade de ensinar, de dar orientação, porque ele tem dificuldade de receber. Quem não recebe não tem o que dar, ok? Ele não consegue fazer amigos, porque ele não sabe ser amigo. O orgulhoso, gente, é impressionante. Ele fala que ele realmente, as pessoas não são amigas, porque aí vem aqui, todos esses outros que nós vimos atrás, né? A autocomiseração, a baixa autoestima, a insegurança, vem tudo acoplado e ele fala, eu não gosto de ter amigos, mas na verdade ele não sabe ser amigo, porque quem aguenta uma pessoa que está sempre certa? Quem aguenta? Uma pessoa que está sempre falando, você está errado. Não, isso não é dessa forma. A pessoa, ela mesmo, ela cria uma aversão, sabe? Ela não tem condição de ter pessoas à volta dela. Então, o que acontece? Como ela não sabe ser amiga, porque ela só chega para mandar, para impor, para falar, tem que ser feito desse jeito, que ela não consegue gerar amigos. Pessoas que também se comprometam num relacionamento, que gostem dela, que se preocupem com ela. Tá dando para entender, queridos? Tem alguém que, eu falo, gente, cada palitinho desse é uma, como que chama? De cadeia? É uma grade. Estão entendendo? Então, uma pessoa, um líder orgulhoso, gera uma equipe que não se sente à vontade de opinar. Para que eu vou me desgastar? Se ele não vai entender, não vai ouvir nada. Então, a equipe não se sente à vontade de opinar, a criatividade não é trabalhada e não há melhorias contínuas no grupo. Eu falo assim, gente, um líder, ele tem que aprender a trabalhar em equipe. Não dá para você pensar em ser líder individual. Deixa eu ver, quantos liderados eu tenho? É óbvio que a pessoa que mais você precisa realmente liderar é você mesmo, que são as suas emoções, é a sua habilitação para todas as coisas. Mas não dá para te chamar de você ser um líder, um gerente, um dono de empresa, se você não tiver pessoas à sua volta. Então aprenda, se você está aqui, é porque você está buscando maneiras de falar assim, hoje eu posso estar trabalhando sozinho, mas eu quero uma empresa que cresça, eu quero crescer, e para você crescer, você vai ter que aprender a ser um líder. E líder tem que ter relacionamentos, tem que ter bons relacionamentos, senão você trava a sua equipe. Amém, queridos? 7, medo. O medo é a maior armadilha contra a paz. Então, o medroso, ele tem um pensamento acelerado, ele pensa demais e ele acha problema em tudo, né? Eu falo assim, a minha mãe costumava dizer um termo, né? A pessoa, quando você fala assim, vamos para tal lugar? Não, porque lá é perigoso, lá aconteceu, né? Lá tem muito assalto, lá tem não sei o que lá. Então ela fala assim, o homem do pensamento. Ela usava muito assim. E eu não entendi o que ela queria dizer, o homem do pensamento, é a mulher do pensamento. Mas hoje eu entendo que era assim, era o pensamento acelerado, que ele já via lá na frente, mas ele só via as dificuldades. Ele não via lá na frente as coisas boas. Então, a pessoa medrosa, ela pensa demais e acha problema em tudo. E isso acarreta o quê? Ansiedade, preocupação excessiva, a bendita e conhecida e famosa dos novos tempos, que é a síndrome do pânico, né? Ela vive em pressões, lutas internas, tensões. O medroso, ele vive se comparando. Ele tem um alto nível de comparação e um alto nível também de culpa, de rejeição. É impressionante o medroso, como ele reage. E ele chega, quando ele está num processo muito acelerado, né, que vem a síndrome do pânico e tudo mais, ele vê a morte como solução. É por isso que a gente está vendo agora tantos suicídios. Porque hoje, o pessoal fala assim,
É a síndrome do pânico. É a síndrome... Na verdade, tudo isso é gerado pela síndrome do pensamento acelerado, que traz tensão, que traz horror, que traz pavor. E aí a pessoa, ela vê... Não, é engraçado que eu ouvi uma situação, né? Quando a pessoa pensa em suicídio, ela não pensa em acabar com a vida. Ela pensa em acabar com o problema que ela fica consumindo os pensamentos e o coração e as emoções continuamente. Então, por isso que está desencadeando de uma forma tão intensa. Porque todo mundo está nesse processo de tensão, de preocupação, de pressão, de lutas internas, lutas externas. Então, realmente a pessoa perde totalmente o controle quando o medo domina. Então, uma pessoa com medo, ela não consegue viver em paz, ela vive num turbilhão e ela tem pavor do amanhã e não desfruta do hoje. Ela não consegue viver o presente de forma alguma. Ela está sempre... Quando chega o hoje, ela está no amanhã de novo. Sabe, pessoas que não vivem o hoje em momento algum. É muito, muito complicado, é muito sofredor. Uma pessoa com medo é muito sofredor. Medo é a principal ferramenta contra o espírito de ousadia. Tem medo de assumir responsabilidade e fracassar. E leva uma vida de frustração. Na vida de um líder, o medroso, ele gera uma equipe ansiosa, sem direção, sem foco. É um líder que não consegue ouvir a equipe. Ele vê os seus liderados como ameaças, concorrentes. Ele afasta a sua equipe, trazendo desmotivação e descontentamento. O medroso, ele vira uma bomba onde ele está. Ele barra o crescimento de todos à sua volta. Ele mata os seus liderados, porque ele não acredita que o amanhã pode ser melhor. Ele não acredita que haverá condição para motivá-los o suficiente. Ele põe meta e ele muda a meta, né? Ele põe outra meta, muda outra meta, sabe? Não tem um objetivo firmado, porque ele é tão medroso, tão ansioso, tão tenso, que mal começa ele já acha que não vai dar certo. Então ele já quer mudar de novo. Entenderam isso, queridos? Bom, diante de tudo isso, nós falamos de 7 grades que te aprisionam. Ok? Todos têm mãos? Alguém conseguiu preencher alguma grade? Alguém tem alguma grade? Levanta a mão. Alguém fala assim, realmente eu tenho algumas grades na minha vida. Eu posso dizer simplesmente, queridos, que renovar a mente é a chave que vai te libertar da sua prisão. É a chave que vai abrir o cadeado da sua prisão. E que você tem que assumir o controle das suas emoções. Então você precisa quebrar as fortalezas de mente, né? Foi o que eu falei. Você precisa rejeitar a ideia de que seu passado, de que suas experiências frustradas devem controlar o seu futuro. Diga assim, eu preciso decidir renovar a minha mente, rejeitar a ideia do meu passado, das minhas experiências frustradas, que eles devem controlar o meu futuro. Eu preciso rejeitar essa ideia. Eu não posso aceitar a ideia de viver uma vida aprisionada. Amém, queridos? Então, nesse momento, eu quero fazer um ato profético, como a gente costuma dizer. Vocês estão vendo isso daqui? O que é isso? Dá para identificar? É uma cadeia. Nós vamos... Você que preencheu esses palitinhos, e você fala assim, eu quero me ver livre, eu quero quebrar as grades das minhas prisões. Nós vamos formar uma fila ali. Você vai entrar pela cadeia, declarando que você vai renovar a sua vida a partir de hoje. Você vai quebrar a sua grade. Vai ter um lixinho ali que a gente vai depois pôr fogo em tudo isso que o inimigo te trouxe como prisão. E você vai passar por lá declarando,
eu vou renovar a minha mente. Eu vou assumir a condição de uma nova criatura, dependente de Deus e não das circunstâncias. Eu vou experimentar a transformação que dizem que há em Deus. Eu vou experimentar isso. Então, quando você passar ali, declare que você vai viver o novo de Deus. Não tem líder que possa desfrutar de uma liderança de sucesso se ele não arrancar da volta dele as grades que o aprisionam. E as emoções são as maiores barreiras. Se você não entender que as tuas emoções têm que estar sob controle, sabe? Quer dizer, sob é de baixo, tá, gente? Então, o controle tem que estar prendendo as emoções destrutivas na sua vida.